Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Estamos aqui em mais um momento com Deus Pai. E diante desses dias que nós vamos dar sequência, provavelmente nesse mês especialmente o mês de julho, darei início a uma mensagem falando sobre Jesus, né? Desde o seu nascimento, né? A sua vida, né? Até a sua entrega naquela cruz do Calvário por nós, até ressuscitar. E hoje eu vou ler um versículo que diz assim no versículo 21 de Mateus, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui o Senhor, ele inicia aqui no capítulo 1 falando a respeito da linhagem do Senhor Jesus, de como tudo foi, o seu início até chegar a Jesus. E aqui fala o início onde o anjo do Senhor veio falar com Maria, a mãe de Jesus. Ele veio falar com Maria, dizendo que através dela nasceria o Salvador do mundo, que se chamaria Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que ela achou-se concebida do Espírito Santo de Deus. E ela teve, digamos, essa honra, ela teve esse privilégio, porque ela mesma falou que ela era bendita entre as mulheres. E muitos falavam para ela: bendita você é entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Porque ela estava ali carregando o Salvador do mundo, aquele que veio restaurar ao povo do Senhor. E foi uma grande honra. E ela estava desposada ainda com José, noiva ainda de José, até que o anjo do Senhor também veio falar para ele: não temas em receber tua esposa, porque o que está nela é concebido do Espírito Santo. Imagine a fama como seria, né, naquele tempo, se tivesse de uma maneira incorreta. Mas a palavra do Senhor diz assim que ele ficou com Maria, né, casou-se, ali esteve com ela, mas não teve relações com ela, até que a criança nascesse. E aqui nasceu o Senhor Jesus, né? Para nossa alegria, graças a Deus nasceu o Senhor Jesus. E um versículo que me chamou muita atenção nesse início da vida dele, porque tinha uma profecia a respeito dele lá em Isaías, que diz assim, e está se cumprindo aqui lá no versículo 23 de Mateus, fala: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Através do Senhor Jesus se revela o Deus conosco, o Deus que estava conosco. E aqui a palavra do Senhor Jesus diz que José, despertado do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conhecia ou não teve relações, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Né? Mais para frente, Jesus nasce, José e Maria têm seus filhos, outros filhos, né? E dão continuidade na vida, né? E a palavra do Senhor diz aqui, o que me chamou a atenção foi em que ela daria à luz a um filho e seria o nome de Jesus. E a parte B do versículo que fala: porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que o pecado faz conosco? Ele nos aprisiona. Ele tenta nos atrapalhar de viver uma vida com Deus, de ter uma vida com o Senhor. E o pecado, ele faz isso. Por mais que às vezes você pensa que está bem, de repente você fala: poxa, eu errei, eu falhei. Ou às vezes estamos sem enxergar os erros que cometemos, muitas das vezes até que o Senhor abra os nossos olhos. Mas sou grato a Deus porque o Salvador nasceu para nos salvar. Já diz no início que ele veio nos salvar. O seu povo, aqueles que se consideram filhos de Deus, cristãos, que querem servi-lo, ele veio para nos salvar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. E a Bíblia diz assim que todos quantos o receberam, porque tem muita gente que não recebe o que eu estou falando agora, mas tem gente que recebe, e nada contra quem não recebe. Mas a palavra do Senhor diz: a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados também filhos de Deus. Então, graças a Deus, Jesus veio, morreu por nós, se entregou. Imagine se os nossos pecados não fossem pagos, a multidão de erros, de falhas que nós, como seres humanos, cometemos. Mas graças a Deus eu dou por Jesus Cristo, que nasceu e começou sua trajetória na terra até cumprir o seu propósito. E hoje nós falamos do nascimento dele,
que veio para nos salvar dos nossos pecados. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e por nos ajudar, Senhor, a poder Te servir, mesmo com fraquezas, dificuldades, pecaminosos que somos. Mas graças ao Senhor, Pai, que o Senhor morreu naquela cruz por nós, se entregou para nos purificar, para nos salvar, para nos dar, Senhor, vida eterna. Muito obrigado, Jesus, por nascer, por estar nessa terra, Jesus, e por nos alcançar, Pai. E nós queremos receber o Senhor na nossa vida a cada dia, a cada momento e a cada instante. Esteja conosco até a consumação dos séculos, Jesus. Obrigado por tudo. Abençoa essa pessoa que está ouvindo essa mensagem hoje, que se ela não foi alcançada, que ela abra os braços para que o Senhor o abrace também, ela seja alcançada por essa graça, por essa bondade, por esse amor do Senhor, que o Senhor tem por todos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Esse foi mais um momento com Deus Pai.